O que vou revelar agora foi mantido em segredo por anos e pode mudar tudo o que você acredita sobre o futuro. Você já se perguntou por que certos eventos parecem se alinhar de maneira misteriosa? Há algo acontecendo que ninguém teve coragem de dizer, algo que pode afetar sua vida e a vida de todos ao seu redor. O que você vai descobrir nos próximos minutos mudará completamente sua percepção sobre o que está por vir. E é urgente que você preste atenção, porque o que vou compartilhar tem prazo de validade. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas uma profecia final de Padre Pio foi liberada agora e o Vaticano está em crise. Um documento secreto vazou, revelando o que vai acontecer em dezembro. Imagine o impacto disso. Pense em como isso pode afetar sua família, sua fé, sua comunidade. Você sente a inquietação no ar? Continue assistindo, porque em alguns minutos vou revelar detalhes que podem fazer você ver a realidade de uma forma totalmente nova. A história de Padre Pio é marcada por milagres e mistérios. Ele foi um homem que dedicou sua vida à fé, e suas visões têm sido objeto de estudo e devoção. O que muitos não sabem é que ele deixou mensagens poderosas sobre os últimos dias. E nesse documento revelado está a confirmação de que suas previsões estão mais próximas do que nunca. Você pode se perguntar, isso é sobre mim? E a resposta é, sim, isso pode ser sobre você e todos nós que buscamos entender os sinais dos tempos. O Vaticano, que por tanto tempo foi visto como a voz da autoridade religiosa, agora enfrenta uma crise sem precedentes. Imagina a agitação nos corredores sagrados, onde líderes e autoridades lutam para conter a verdade que está prestes a vir à tona. E o que descobri em seguida foi ainda mais chocante. As revelações contidas nesse documento não apenas falam sobre eventos globais, mas também tocam em questões pessoais que cada um de nós carrega em seu coração. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. Você sabia que há uma conexão direta entre as profecias de Padre Pio e o que estamos vivendo agora? As tensões familiares, as preocupações com o futuro, os desafios diários que enfrentamos, tudo isso está interligado com as mensagens que ele deixou. E a pergunta que surge é: estamos preparados para o que está por vir? Pare agora e pense nisso por um momento. Você está pronto para receber essa verdade? E aqui está outro ponto crucial. Esse documento também traz uma mensagem de esperança. Em meio à crise, há uma promessa de luz e renovação. Você se lembra da força que sente ao rezar? Da conexão que tem com o divino? Escreva, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. A fé é um farol em meio à tempestade, e essas revelações podem ser o guia que você precisa. Agora, imagine quando você ouvir o que está previsto para dezembro. As mudanças que podem ocorrer na sociedade, na sua vida pessoal e na sua espiritualidade. A sensação de que tudo está se alinhando de alguma forma. Você pode estar se perguntando, mas o que exatamente está escrito neste documento? E essa é a parte mais intrigante. Os detalhes são reveladores e alarmantes. O texto menciona uma série de eventos que serão desencadeados em dezembro, e a conexão com as mensagens de Padre Pio é clara. Ele falava sobre tempos de tribulação, mas também sobre a importância da união e da fé inabalável. Você já parou para pensar em quantas vezes sua fé foi testada nos últimos anos? A sensação de perda e desamparo é algo que muitas de nós conhecemos bem, mas o que se segue pode trazer uma nova perspectiva. Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Agora, imagine que, ao longo das próximas semanas, você se prepare para o que está por vir. O documento sugere que é momento de se unir, de fortalecer laços familiares e de buscar a verdade em meio à confusão. E o que descobri é que muitas mulheres como você estão se sentindo chamadas a agir, a se conectar mais profundamente com sua espiritualidade e com seus entes queridos. Você está entre elas? A tensão aumenta a cada dia. As notícias que chegam do Vaticano são cada vez mais alarmantes. Você pode sentir isso, uma sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer? E o que é ainda mais surpreendente é que as profecias de Padre Pio estão ecoando em nossos corações agora, mais do que nunca. As mensagens sobre a importância da fé e da oração são mais relevantes do que nunca. Declare "Amém, eu creio" se confia no plano divino que está por vir. Agora, voltando ao documento.
Ele menciona que, em dezembro, eventos que podem mudar o curso da história da Igreja e da humanidade se desenrolarão. Imagine a sensação de estar no meio de tudo isso. Você se sente preparada para enfrentar o que está por vir? Ou será que você tem dúvidas sobre seu lugar nesse grande plano? E se eu dissesse que as respostas estão mais próximas do que você imagina? Os desafios familiares que você enfrenta, as preocupações com a saúde, as incertezas sobre o futuro, tudo isso pode ser transformado em uma oportunidade de renovação. A mensagem que Padre Pio deixou é clara: a fé é a chave. E enquanto você se prepara para dezembro, lembre-se de que você não está sozinha. Há uma comunidade inteira ao seu redor, pessoas que também estão buscando entender e se preparar para as revelações que estão por vir. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Assim, a profecia final de Padre Pio se torna um convite à reflexão e à ação. O que você fará com essa mensagem? A sua fé pode ser a luz que guiará não apenas você, mas também os que estão ao seu redor. E enquanto nos aproximamos desse momento crucial, lembre-se de que cada passo que você dá em direção à verdade é um passo em direção à libertação. É hora de se unir, de compartilhar e de se fortalecer na fé. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O futuro pode parecer incerto, mas a mensagem de esperança e renovação que vem desse documento é um lembrete de que, mesmo nas trevas, a luz sempre encontrará um caminho. Você está pronta para receber essa luz? A resposta está em sua fé. E à medida que dezembro se aproxima, fique atenta, pois as revelações que mudam vidas estão prestes a entrar em cena. Prepare-se para o que está por vir e lembre-se, você é parte desse plano divino. Enquanto nos aproximamos de dezembro, a expectativa cresce. Você pode sentir isso no ar, não pode? As conversas nas reuniões familiares, os sussurros nas redes sociais, a inquietação que ecoa em nossos corações. O que está prestes a acontecer pode ser um divisor de águas para muitos de nós. Agora, imagine que, ao ler esse documento, você se depara com uma mensagem que fala diretamente à sua alma. Algo que parece ter sido escrito para você, para a sua vida. Como você reagiria a isso? Você se sentiria encorajada a compartilhar essa revelação com aqueles que ama? E aqui está a parte mais intrigante. O documento não só menciona eventos globais, mas também toca em questões bem pessoais. Ele fala sobre a importância de cuidar das relações, de fortalecer os laços familiares e de se reconectar com aqueles que talvez você tenha se afastado. Você já se pegou pensando na sua família, nas brigas que ficaram sem resolução, nas palavras que não foram ditas? Escreva "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando e que a reconciliação pode ser um passo importante para você. As revelações de Padre Pio estão nos convidando a olharmos para dentro de nós mesmas. A crise no Vaticano não é apenas uma crise institucional, é um reflexo da crise que muitos de nós estamos enfrentando. A perda de fé, a dúvida, a falta de conexão com o sagrado. Você já se sentiu assim? Como se estivesse navegando em um mar de incertezas, sem saber a quem recorrer? Mas, e se eu te dissesse que essa é a oportunidade perfeita para você se reerguer? Para buscar a verdade que sempre esteve em seu coração? Continue assistindo, porque em alguns minutos vou revelar como você pode se preparar para tudo isso. O que você vai descobrir pode mudar sua trajetória. O documento sugere que o mês de dezembro será um chamado à ação. E o que isso significa para você? Significa que é hora de despertar, de ouvir o chamado da sua fé e de se unir à sua comunidade. Você sente que essa é a hora de agir? Imagine-se participando de um grupo de oração, compartilhando suas preocupações e esperanças com mulheres que sentem o mesmo que você. Esse é o momento de se fortalecer. A energia de fé que pode ser gerada quando nos unimos é poderosa. E o que descobri é que muitas mulheres estão se organizando para fazer exatamente isso. Você gostaria de ser parte dessa transformação? Deixe "eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. O documento também menciona que devemos nos preparar para mudanças que vão além do que podemos imaginar. As tensões políticas, sociais e espirituais se intensificarão, e isso pode gerar medo. Mas é precisamente nesse momento que a nossa fé deve brilhar mais forte.
Você já parou para pensar em como você pode ser uma luz para os outros? Como você pode ajudar aqueles que se sentem perdidos ou abandonados? Escreva "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora, as revelações de dezembro não são apenas sobre o que acontecerá no mundo. Elas também falam sobre o potencial de transformação que cada uma de nós carrega dentro de si. Você é uma mulher forte, cheia de fé, e tem o poder de mudar a sua história e a de quem está ao seu redor. A mensagem é clara: a mudança começa em nós. Você está pronta para abraçar essa responsabilidade? Com cada dia que passa, a urgência dessas revelações se intensifica. O que está por vir não é apenas uma profecia, é um convite à ação. Não se trata apenas de esperar os eventos acontecerem, mas de se preparar para eles. Você pode imaginar o que isso significa para a sua vida, para a sua família, a conexão que você pode criar com aqueles que estão ao seu redor, a força que pode vir de uma comunidade unida por um propósito maior. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. E enquanto o mês de dezembro se aproxima, lembre-se de que cada momento é precioso. O documento nos lembra que a oração é uma ferramenta poderosa. Você se lembra de quantas vezes nas dificuldades a oração foi seu refúgio? Pare agora e pense nisso por um momento. Qual é a sua oração hoje? O que você deseja que Deus realize na sua vida e na vida dos seus entes queridos? Escreva "Jesus, eu confio em vós", se acredita no poder transformador de Deus. À medida que essa profecia final de Padre Pio se desenrola, você se verá em um papel ativo. Você não é uma espectadora. Você é uma participante nesse grande plano divino. As mudanças que se aproximam podem ser o início de uma nova era de fé e amor. E a sua fé pode ser a centelha que acende a esperança em outros. Você está pronta para isso? O futuro pode parecer nebuloso, mas lembre-se, mesmo nas trevas, a luz sempre encontrará um caminho. Prepare-se para o que está por vir. A cada dia, à medida que você se conecta mais com sua espiritualidade e com os outros, você estará se preparando para essa grande revelação. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Há uma comunidade inteira de mulheres que também busca entender e se preparar para esses momentos. Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você é parte desse plano divino, e a luz que você carrega pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos. À medida que nos aproximamos da revelação de dezembro, a expectativa no ar é palpável. Você pode sentir isso? A inquietação crescente, as conversas em família sobre o que está por vir, o sussurro de uma mudança que está prestes a acontecer. E aqui está o que é ainda mais fascinante. Essas mudanças não são apenas externas, mas internas também. Elas convidam você a olhar para dentro, a conectar-se com sua verdadeira essência e a despertar a fé que muitas vezes pode ter se perdido no dia a dia. Imagine-se acordando em um dia de dezembro, sentindo uma energia diferente ao seu redor. Os eventos que se desenrolam podem ser um lembrete de que estamos todos interligados, que a sua fé pode ser um farol para outros. Você já pensou em quão poderosa é a sua voz? Em como suas palavras podem inspirar aqueles que estão ao seu redor? Agora, mais do que nunca, é hora de se fazer ouvir. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. O documento que vazou não fala apenas de eventos globais, mas também de um chamado à ação em sua vida. Você já parou para pensar em como pode usar sua fé para ajudar aqueles que mais precisam? A crise no Vaticano é um reflexo das crises que muitas de nós enfrentamos em nossas vidas diárias. A dúvida, a insegurança e a falta de conexão são sentimentos que podem nos abater. Mas através da fé, podemos nos unir e encontrar força. E acredite, essa união pode gerar um impacto poderoso. Eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando e que a sua fé pode fazer a diferença. Enquanto isso, o Vaticano luta para conter a verdade que está prestes a ser revelada. As reuniões secretas e os debates intensos entre os líderes religiosos nos fazem questionar: o que realmente está acontecendo nas esferas mais altas da Igreja? Você já se sentiu confusa ou desiludida com a forma como as coisas estão sendo conduzidas? Agora pense:
Essas revelações podem ser a chave que você precisa para restaurar sua fé. A conexão que você tem com Deus é mais forte do que qualquer crise institucional. Você está pronta para se reconectar? E à medida que dezembro se aproxima, as mensagens de Padre Pio ressoam mais do que nunca. Ele falava sobre a importância da oração em tempos de tribulação. Você se lembra de quantas vezes a oração foi seu consolo? Agora imagine multiplicar essa energia. A força coletiva de mulheres unidas em oração pode criar uma onda de transformação que pode alcançar muitos. Você gostaria de ser parte disso? Deixe Eu Tenho Esperança se sabe que Deus nunca te abandona. O documento sugere que a verdadeira transformação começa com a união. E isso não se limita apenas a grupos de oração. Significa que você pode começar a se reconectar com aquelas amigas, parentes e vizinhas que talvez tenha perdido contato. A crise nos ensina que a conexão humana é vital. Você já pensou em como pode ser um apoio para alguém que está enfrentando dificuldades? A sua presença pode ser o que alguém precisa para reencontrar a fé. Declare: Eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As tensões familiares que você sente, as preocupações que pesam em seu coração, tudo isso é parte da jornada que estamos vivendo. O que Padre Pio nos ensinou é que a fé é um remédio poderoso. E agora, mais do que nunca, precisamos nos lembrar de que a cura começa em casa. Você tem um papel a desempenhar neste processo. Não deixe que as diferenças se tornem barreiras. Pense em como pode ser a ponte que une sua família novamente. Escreva: Jesus, eu confio em vós se acredita no poder transformador de Deus. Agora, olhe ao seu redor. O que você vê? Pessoas que, assim como você, estão buscando sentido em meio ao caos. A mensagem de esperança que vem do Vaticano é um chamado para que todas nós nos unamos em fé, amor e solidariedade. E você pode ser a líder nessa transformação. A sua voz, suas ações e sua fé podem ressoar e inspirar uma mudança real. Você está pronta para ser essa luz? Enquanto as revelações se aproximam, lembre-se de que a jornada não é apenas sobre o que vem a seguir, mas sobre o que podemos fazer agora. O documento revela que a verdadeira preparação começa em nosso interior. E isso significa que você deve se perguntar: o que posso fazer hoje para fortalecer minha fé e a fé dos outros? Você está disposta a se abrir para essa experiência? Eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Ao longo das próximas semanas, você terá a oportunidade de se preparar para o que está por vir. A oração, a união e a reflexão serão suas melhores ferramentas. Pense em como você pode criar um espaço seguro para conversas difíceis, para compartilhar medos e esperanças. A vulnerabilidade é um sinal de força. Você já parou para refletir sobre como a sua história pode inspirar outras pessoas? O que você está disposta a compartilhar? Escreva Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E assim, a profecia final de Padre Pio se torna um convite à ação. É uma oportunidade de transformação que não deve ser ignorada. Você não é uma espectadora, você é uma participante ativa nesta jornada. À medida que as revelações de dezembro se aproximam, lembre-se de que cada passo que você dá em direção à verdade é um passo em direção à libertação. Esse é o seu momento de se unir, de compartilhar e de se fortalecer na fé. O futuro pode parecer incerto, mas a mensagem de esperança e renovação que vem desse documento é um lembrete de que mesmo nas trevas a luz sempre encontrará um caminho. E a sua fé pode ser a centelha que acende essa luz. Você está pronta para receber essa luz? A resposta está em sua fé. E, enquanto dezembro se aproxima, fique atenta, pois as revelações que mudam vidas estão prestes a entrar em cena. Prepare-se para o que está por vir e lembre-se, você é parte desse plano divino. E a luz que você carrega pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos. Você já parou para pensar no poder que a sua oração pode ter neste momento? A fé não é apenas uma crença, é uma força capaz de mover montanhas e transformar realidades. Imagine quantas vidas podem ser impactadas se você se unir a outras mulheres, criando uma corrente de oração e apoio. O documento que vazou deixa claro que essa união será fundamental para enfrentarmos os desafios que estão por vir. E aqui está a grande revelação: a transformação começa agora, com você.
Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. À medida que nos aproximamos de dezembro, a expectativa cresce, e você pode sentir isso no ar. As conversas nas redes sociais, os debates nas mesas de jantar, tudo isso está interligado com as profecias de Padre Pio. Você pode até perceber que algumas pessoas estão mais abertas a conversas sobre fé e espiritualidade. O que antes parecia um tabu, agora começa a ganhar espaço em nossos lares. Você está disposta a ser a voz que conduz essas discussões? Pergunte-se: como posso trazer esperança para aqueles ao meu redor? Deixe "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. O documento fala sobre momentos de crise, mas também sobre a luz que pode surgir desse caos. A crise no Vaticano é um reflexo da crise que muitas de nós enfrentamos em nossas vidas diárias. As incertezas, os medos e as dúvidas são sentimentos que nos acompanham. Mas e se eu te dissesse que a solução pode estar em nossa capacidade de amar e apoiar uns aos outros? Você já pensou em como sua história pode inspirar alguém que está passando por dificuldades? A sua experiência pode ser a chave para ajudar outras mulheres a se levantarem. Declare: "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. E não se esqueça de que enquanto nos preparamos para o que está por vir, a oração é um caminho poderoso. Você já se lembrou do conforto que sente ao rezar? Ao se conectar com o divino, você se fortalece e fortalece aqueles ao seu redor. O documento sugere que a oração em conjunto pode criar uma energia transformadora, capaz de acalmar corações aflitos e trazer esperança. Você se sente chamada a se juntar a outras mulheres em oração? Imagine a força que isso poderia gerar. Escreva: "Jesus, eu confio em vós", se acredita no poder transformador de Deus. Os eventos que se desenrolarão em dezembro não são apenas uma questão de fé, mas também de ação. Você já pensou em como pode ser uma líder em sua comunidade? A crise no Vaticano pode ser o catalisador que nos une em torno de um propósito maior. O que está prestes a acontecer pode ser uma oportunidade de renovação não apenas para a Igreja, mas para cada um de nós. E aqui está o que é ainda mais surpreendente: você pode ser uma parte fundamental dessa transformação. Você está pronta para assumir esse papel? Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Enquanto nos aprofundamos nas revelações, é importante lembrar que cada uma de nós tem um papel a desempenhar. Nossas vozes, nossas histórias e nossas experiências podem ser a luz que guia outras pessoas. O documento fala sobre a importância de estar atenta aos sinais e de agir com coragem. Você já sentiu a chamada em seu coração para fazer a diferença? Para ser a mudança que você deseja ver em sua família e em sua comunidade? Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. E à medida que dezembro se aproxima, os eventos se intensificam. Você pode sentir a adrenalina e a expectativa crescendo. O que vai acontecer pode ser um divisor de águas, mas também pode ser uma oportunidade de renovação. As mensagens de Padre Pio nos lembram que, mesmo nas tribulações, há sempre uma chance de recomeço. Você já pensou em como pode se preparar para isso? Como pode usar sua fé para se conectar ainda mais com aqueles que ama? Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. As tensões que você sente em sua vida pessoal podem estar refletindo essa agitação maior. A crise no Vaticano é um lembrete de que precisamos nos unir em momentos de dificuldade. Pense em como você pode se conectar com aquelas mulheres que estão ao seu redor, compartilhar suas preocupações e esperanças. A união é uma força poderosa que pode nos ajudar a superar qualquer desafio. Você se sente pronta para ser essa ponte? Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Com cada dia que passa, a urgência das revelações se intensifica. O que está por vir não é apenas um chamado à fé, mas um convite à ação. Você não é uma espectadora, você é uma participante ativa desta jornada. O documento revela que, em dezembro, teremos a oportunidade de transformar nossas vidas e as vidas de quem nos rodeia. Já pensou em como a sua participação pode ser crucial? Você está disposta a agir? Escreva "Jesus, eu confio em vós", se acredita no poder transformador de Deus.
À medida que nos aproximamos desse momento crucial, lembre-se de que você não está sozinha. Há uma comunidade inteira de mulheres que também busca entender e se preparar para essas revelações. E juntas, vocês podem criar um impacto significativo. Pense em como você pode ser uma fonte de apoio e inspiração para outras. A crise no Vaticano pode ser um reflexo das crises que enfrentamos em nossas vidas, mas também é uma oportunidade para nos unirmos e fortalecer nossa fé. Deixe "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. O futuro pode ser incerto, mas a mensagem de esperança e renovação que vem desse documento é um lembrete de que, mesmo nas trevas, a luz sempre encontrará um caminho. Você está pronta para receber essa luz? A resposta está em sua fé. E, enquanto dezembro se aproxima, fique atenta, pois as revelações que mudam vidas estão prestes a entrar em cena. Prepare-se para o que está por vir e lembre-se, você é parte desse plano divino e a luz que você carrega pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos. Agora, pare e pense por um momento. O que você realmente deseja ver na sua vida e na vida dos que ama? As mudanças que estão por vir podem ser um reflexo da sua fé e ação. Você está disposta a ser parte desse movimento? A cada passo que você dá em direção à verdade, você também está criando um caminho para outros seguirem. E essa é a beleza da fé. Ela nos une e nos fortalece. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. Prepare-se para um dezembro que pode ser mais do que você imagina. As profecias de Padre Pio não são apenas avisos, são guias que nos mostram o caminho. E você, com sua fé, pode ser a luz que guia outros. A união e a força da sua comunidade podem criar um impacto poderoso. Você está pronta para ser um farol de esperança? Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Enquanto a expectativa para dezembro cresce, é fundamental que você se lembre do poder que a sua fé pode ter não apenas em sua vida, mas também na vida de quem está ao seu redor. Você já parou para pensar em quantas mulheres compartilham suas preocupações, medos e esperanças? O documento revelado nos ensina que, nesse momento de crise, a união é a chave para a transformação. E você, com sua força, pode ser a líder que inspirará outras a se unirem em torno de um propósito maior. Você pode sentir uma energia diferente no ar, não é? As conversas nas redes sociais, as reuniões familiares, tudo isso está carregado de um significado que vai além do cotidiano. As profecias de Padre Pio estão ecoando em nossos corações, chamando-nos à ação. Você já se perguntou como pode desempenhar um papel ativo nessa mudança? A verdade é que cada pequena ação conta. A sua voz, a sua história, o seu testemunho podem ser a luz que guiará outras mulheres em momentos de incerteza. Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Imagine-se participando de encontros de oração, criando um espaço onde você e outras mulheres possam se sentir à vontade para compartilhar suas experiências e preocupações. O documento sugere que a oração comunitária será uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios que estão por vir. Você já experimentou a sensação de estar cercada por pessoas que compartilham a mesma fé e esperança? A força que isso pode gerar é indescritível. Você está pronta para se conectar e criar essa rede de apoio? Deixe "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. À medida que nos aproximamos de dezembro, esteja atenta aos sinais ao seu redor. O que você está percebendo nas conversas, nas interações? Pode ser que, neste momento, você sinta um chamado interior para se posicionar. Lembre-se de que as mudanças começam dentro de nós. Você já pensou em como a sua fé pode inspirar aqueles que estão ao seu redor? A forma como você reage aos desafios pode ser um testemunho poderoso para outras pessoas que estão lutando. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. O documento revela que dezembro será um mês de mudanças significativas, e essas transformações não se limitam apenas ao que acontece no mundo. Elas também tocarão suas relações pessoais, sua espiritualidade, sua vida cotidiana. Está pronta para viver essa transformação? Pense em como você pode se preparar, tanto física quanto espiritualmente.
É hora de fortalecer os laços familiares, de buscar reconciliação e de cultivar a paz no seu lar. Você já pensou em como pode fazer a diferença dentro de sua própria casa? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O que está por vir pode gerar receio, mas não se esqueça de que a fé é uma âncora. Em momentos de tempestade, é a sua fé que pode levar você a um porto seguro. E a mensagem de esperança que vem da profecia de Padre Pio nos lembra que, mesmo nas dificuldades, sempre há um caminho. Você se sente preparada para enfrentar os desafios que estão por vir? Ou será que você tem dúvidas sobre seu papel nesse grande plano? Pare agora e pense nisso por um momento. Você está disposta a se deixar guiar pela luz da fé? Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As tensões que você sente podem ser um reflexo do que acontece em uma escala maior. A crise no Vaticano é um eco das nossas crises pessoais, e isso nos convida a refletir sobre a importância da união e da solidariedade. Você já se sentiu sozinha ou desamparada? Agora é a hora de se conectar, de buscar apoio e de ser apoio para outras. Pense em quem você pode ajudar, em quem precisa de uma palavra amiga ou de um gesto de carinho. O amor e a compaixão que você oferece podem ser a luz que ilumina o caminho de alguém. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. À medida que dezembro se aproxima, a urgência dessas revelações se intensifica. O que está por vir não é apenas um chamado à fé, mas também um convite à ação. Você não é uma espectadora, você é uma participante ativa dessa jornada. O documento revela que as mudanças que ocorrerão podem mudar o curso da história, mas também podem transformar as histórias individuais de cada uma de nós. Você está disposta a ser parte dessa transformação? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Enquanto nos preparamos para o que está por vir, lembre-se de que a oração é um ato poderoso. Você se lembra de quantas vezes, nas dificuldades, a oração foi seu refúgio? Agora, imagine multiplicar essa energia. A força coletiva de mulheres unidas em oração pode criar uma onda de transformação que pode alcançar muitos. Você gostaria de ser parte disso? Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As mudanças que se aproximam podem ser desafiadoras, mas também oferecem uma oportunidade de renovação. Você já pensou em como pode se preparar para esse momento? O documento sugere que a verdadeira transformação começa com a união. E isso não se limita apenas a grupos de oração. Significa que você pode começar a se reconectar com aquelas amigas, parentes e vizinhas que talvez tenha perdido contato. A crise nos ensina que a conexão humana é vital. Você se sente chamada a criar esses laços? Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Agora, olhe ao seu redor. O que você vê? Mulheres que, assim como você, estão buscando sentido em meio ao caos. A mensagem de esperança que vem do Vaticano é um chamado para que todas nós nos unamos em fé, amor e solidariedade. E você pode ser a líder nessa transformação. A sua voz, suas ações e sua fé podem ressoar e inspirar uma mudança real. Você está pronta para ser essa luz? Deixe "eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. À medida que nos aproximamos desse momento crucial, lembre-se de que a jornada não é apenas sobre o que vem a seguir, mas sobre o que podemos fazer agora. O documento revela que a verdadeira preparação começa em nosso interior. E isso significa que você deve se perguntar: o que posso fazer hoje para fortalecer minha fé e a fé dos outros? Você está disposta a se abrir para essa experiência? Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Com cada dia que passa, a urgência das revelações se intensifica. O que está por vir não é apenas um chamado à fé, mas um convite à ação. Não se trata apenas de esperar que os eventos aconteçam, mas de se preparar para eles. Você pode imaginar o que isso significa para a sua vida, para a sua família? A conexão que você pode criar com aqueles que estão ao seu redor, a força que pode vir de uma comunidade unida por um propósito maior. Você sente que essa é a hora de agir? Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Enquanto as revelações se aproximam, esteja atenta ao seu coração. Ele pode estar lhe dando sinais. A crise no Vaticano é um reflexo das crises que muitas de nós enfrentamos em nossas vidas diárias.
A perda de fé, a dúvida, a falta de conexão com o sagrado. Você já se sentiu assim? Como se estivesse navegando em um mar de incertezas, sem saber a quem recorrer? Mas e se eu te dissesse que essa é a oportunidade perfeita para você se reerguer? Para buscar a verdade que sempre esteve em seu coração? E assim, a profecia final de Padre Pio se torna um convite à reflexão e à ação. O que você fará com essa mensagem? A sua fé pode ser a luz que guiará não apenas você, mas também os que estão ao seu redor. E enquanto nos aproximamos desse momento crucial, lembre-se de que cada passo que você dá em direção à verdade é um passo em direção à libertação. É hora de se unir, de compartilhar e de se fortalecer na fé. Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A espera pelo mês de dezembro não precisa ser uma fonte de ansiedade, mas sim uma oportunidade de crescimento e transformação. Você está pronta para abraçar esse desafio? A fé que você carrega é uma força poderosa e, quando unida à fé de outras mulheres, pode gerar um impacto que você nunca imaginou ser possível. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Há um exército de mulheres ao seu lado, prontas para agir e para se apoiar mutuamente. Escreva "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. Agora, prepare seu coração e sua mente para o que está por vir. A mudança está a caminho e você tem um papel fundamental nessa história. Não subestime o poder da sua fé e do seu amor. A luz que você carrega pode iluminar o caminho de muitos. Esteja pronta para agir, para se conectar e para fazer a diferença. O futuro pode ser incerto, mas a sua fé é uma certeza. Você está pronta para viver essa transformação? Eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. À medida que nos aproximamos desse momento decisivo, a expectativa está palpável. O que está por vir pode ser mais do que apenas mudanças externas, pode ser uma revolução interna. Você já parou para pensar em como as revelações de dezembro podem impactar não apenas a sua vida, mas também as vidas das pessoas que você ama? Imagine um cenário em que a fé se torna um catalisador para a transformação, onde cada um de nós se torna um agente de mudança. Isso é possível e começa com você. Agora, pense em quantas vezes você já se sentiu perdida, questionando suas crenças ou se sentindo desconectada da sua espiritualidade. Esses momentos de dúvida são comuns, mas o que Padre Pio nos ensinou é que em meio a essas incertezas, a fé pode ser nossa âncora. Você está disposta a se agarrar a essa âncora e permitir que ela a guie em tempos turbulentos? Deixe "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. A mensagem que vem sendo revelada é clara, a união é fundamental. As profecias de Padre Pio nos convidam a não apenas nos prepararmos individualmente, mas a nos unirmos em comunidade. Pense na força que pode surgir quando mulheres de fé se reúnem. Juntas, vocês podem criar uma rede de apoio, onde cada uma pode ser um pilar para a outra. Você já considerou como pode ser essa pilar em sua comunidade? A sua voz, sua história e sua fé são poderosas e podem inspirar outras a se levantarem. Declare "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. O que está por vir em dezembro pode ser uma oportunidade única de renovação espiritual. As mensagens contidas no documento falam sobre a importância de estarmos atentas aos sinais. Você já se sentiu chamada a agir, a fazer a diferença na vida de alguém? Esta é a sua chance. A crise no Vaticano, longe de ser um fardo, pode ser um impulso para que todas nós nos reconectemos com nossa fé e com cada uma. O que você pode fazer para se tornar um farol de esperança para outras mulheres? Escreva "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. À medida que o mês de dezembro se aproxima, esteja atenta às suas emoções. Alguma inquietação? Isso é normal, pois a expectativa cria uma energia que pode ser tanto empolgante quanto assustadora. Mas lembre-se, a fé é o seu guia. E nesse cenário de incertezas, você pode ser a voz da esperança. Reflita sobre o que você pode fazer para ajudar aqueles que estão ao seu redor a se prepararem para as mudanças que vêm. Você pode ser a motivação que alguém precisa para reencontrar sua fé. Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora, imagine-se em um círculo de mulheres, compartilhando suas histórias e preces.
A força que isso pode gerar é imensurável. O documento sugere que a oração coletiva será uma arma poderosa contra os desafios que nos aguardam. Você já experimentou a sensação de estar cercada por outras mulheres que compartilham suas esperanças e medos? Essa energia pode criar um movimento transformador. Você se sente chamada a se reunir e criar esses momentos de oração? Declare: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A crise no Vaticano está nos mostrando que a Igreja, assim como nós, está em um processo de transformação. Você já se sentiu assim, em constante mudança, buscando se alinhar com seu verdadeiro propósito? As mensagens de Padre Pio nos lembram que, mesmo em meio ao caos, sempre há espaço para a renovação. Esse é o momento de refletir sobre o que realmente importa em sua vida, o que você deseja cultivar em seu coração e na sua vida. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. À medida que as revelações de dezembro se aproximam, é importante que você não perca de vista seu papel nesta história. A sua fé não é apenas uma crença pessoal, é uma força que pode impactar muitos. Pense em como você pode se tornar uma fonte de inspiração para outras mulheres. Cada ato de bondade, cada palavra encorajadora pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém. Você está disposta a ser essa luz? Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora imagine-se vivendo um dezembro cheio de significado. As mudanças que estão por vir podem ser uma oportunidade para se reconectar com sua espiritualidade e com sua comunidade. Você já pensou em quantas vidas podem ser impactadas se você se unir a outras mulheres em oração e ação? Esse é o momento de agir, de se levantar e de fazer a diferença. A fé é um convite à ação, e você está sendo chamada para esse papel. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Enquanto a expectativa cresce, lembre-se de que cada dia que passa é uma chance de se preparar para o que está por vir. A oração, a união e a esperança são suas melhores ferramentas. Pense em como você pode criar um espaço seguro para conversas significativas, compartilhar preocupações e inspirações. A vulnerabilidade é um sinal de força, e ao se abrir, você pode inspirar outras a fazerem o mesmo. Você está pronta para dar esse passo? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. As revelações de dezembro não são apenas sobre eventos externos, são também sobre a transformação interna que cada uma de nós pode vivenciar. À medida que você se prepara para essas mudanças, pense no que você pode deixar para trás e no que deseja cultivar em sua vida. O que você quer que floresça em seu coração? Lembre-se de que mesmo nas dificuldades, a luz da fé pode sempre brilhar. Você está disposta a deixar essa luz brilhar? Deixe "eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. E assim, a profecia final de Padre Pio se torna um convite à ação e à reflexão. O que você fará com essa mensagem poderosa? Sua fé pode ser a luz que guiará não apenas você, mas também aqueles que estão ao seu redor. Enquanto nos aproximamos desse momento crucial, lembre-se de que cada passo que você dá em direção à verdade é um passo em direção à libertação. É hora de se unir, de compartilhar e de se fortalecer na fé. Deixe "eu confio", se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O futuro pode parecer incerto, mas a mensagem de esperança e renovação que vem desse documento é um lembrete de que, mesmo nas trevas, a luz sempre encontrará um caminho. Você está pronta para receber essa luz? A resposta está em sua fé. E enquanto dezembro se aproxima, fique atenta, pois as revelações que mudam vidas estão prestes a entrar em cena. Prepare-se para o que está por vir e lembre-se, você é parte desse plano divino e a luz que você carrega pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos. Agora, pense em quantas vidas podem ser impactadas se você se unir a outras mulheres, criando um movimento de oração e apoio. A crise no Vaticano pode ser um reflexo das crises que enfrentamos em nossas vidas, mas também é uma oportunidade para nos unirmos e fortalecer nossa fé. Você está pronta a ser parte dessa transformação? Deixe "eu confio", se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. À medida que a expectativa por dezembro cresce, é hora de se preparar para a mudança e a renovação.
Pense em como a sua fé pode ser um farol para aqueles que estão ao seu redor. A sua presença, suas palavras e seus atos de bondade podem ser a luz que ilumina o caminho de muitos. Você se sente chamada a ser essa luz? Amém. Eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Prepare-se para um dezembro que pode ser mais do que você imagina. As revelações que estão por vir são um convite à ação, e você tem um papel fundamental nesta história. Não subestime o poder da sua fé e do seu amor. A luz que você carrega pode iluminar o caminho de muitos. Esteja pronta para agir, para se conectar e para fazer a diferença. O futuro pode ser incerto, mas a sua fé é uma certeza. Você está pronta para viver essa transformação? Escreva "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.